vocês estão pensando em fazer? Ó, nós vamos lá na cozinha tocar uns hinos pra irmã. Porque eu fui lá agora, a irmã falou assim, irmão, faltou o meu hino. Eu falei, não, espera aí. Então é surpresa, vamos lá. Só que eu não sei que hino que é também. Tomara que seja hino fácil. Vamos lá. Nós viemos no cheiro. Daqui a pouco Que vai estar cheiro pronto. maravilhoso. Daqui a pouco tá pronto. Ah, essa irmã cozinheira aqui merece um hino, né? Merece. Até 2. Hino aí. Deus abençoe. Interesse de Jesus. 450. É. Nós não temos tesouro na terra, né, irmão? É, agora a outra pra mim também. Sim, dá um balanço aí, se bemol. Irmã, nós vamos tocar na alegria, tá? Pode. Pode, bem alegre? Bem alegre. Tá bom. Ah,